Queria te contar uma coisa. Tá vendo esse símbolo que aparece sempre aqui na sua tela? Ele serve para você conhecer melhor os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Pega seu celular, aponte a câmera para ele, que você será redirecionado. Agora nós teremos o prazer de conversar com Catarina Brant. Ela é consultora de amamentação, laser terapeuta e educadora do sono infantil. Bom dia, Catarina. Bem-vinda à Manhã da Piedade. Obrigada pelo convite. Alegria mesmo. Um assunto que parece ser tão simples, mas que no fundo é tão difícil, tão problema, principalmente para as mães de primeira viagem, né? É, com certeza. Catarina, então vamos começar falando, antes de falar da amamentação, vamos falar do sono infantil. Qual que é a importância do sono? Quer dizer, né? A gente sabe a importância do sono infantil, mas tem tanto mito ao redor disso. Por exemplo, menino que dorme de dia até dorme de noite. Menino que não dorme de dia, não dorme de noite. É, a gente tem que pensar o seguinte, que tem... As idades têm as horas certas para dormir. Não é fixado, mas, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ela tem que dormir por volta de 12 horas no dia. Então, ela tem que fazer soneca de dia e tem que dormir à noite. Então, tem um mito que as mães falam que tem que dormir 12 horas seguidas à noite. Isso não existe. Ai, nem a gente dorme 12 horas seguidas. A gente tem os micros despertares, né? Então, é aí que as mães ficam ansiosas e falam, minha criança dorme 12 horas, mas não são 12 horas seguidas. Sempre tem algum despertarzinho, assim, no meio da noite. Olha, meu povo nunca dormiu 12 horas, não, tá? Aliás, eu acho que a primeira noite que eles dormiam direto, eu devia estar com 10 anos. Lá em casa era uma alegria à noite. Era agitação. É. Te pergunto isso, então, quais são as consequências da privação do sono? A privação do sono é muito séria. A criança não vai brincar direito, ela não vai estudar direito, ela não vai conseguir se concentrar. E, assim, o pior é a família, né? A família toda fica cansada, fica exausta, pode criar aí uma confusão, pode ocorrer até, às vezes, uma separação dos pais, que é muito sério. A criança que não dorme, o pai e a mãe ficam super estressados. É verdade. E altera a família inteira, né, Catarina? Porque um não dorme, outro culpa o outro, e aquele jogo de empurra, tá na sua vez de olhar, e todo mundo hoje trabalha. Não é todo mundo que as mães, ou quem resolve, eu não vou trabalhar e vou cuidar, mas não é assim mais. Hoje a gente vive uma situação muito difícil. E tá todo mundo trabalhando e isso gera esse desconforto com a família inteira, um estresse geral, né? Não é igual antigamente que a mãe ficava em casa, o pai sai para trabalhar e a mãe dava conta de tudo, né? Hoje em dia a mãe sai para trabalhar junto com o pai e às vezes a criança fica com a babá. Então esse trabalho de sono infantil também é muito importante orientar as babás, como que vai ser feito o dia a dia da criança, para não deixar muito solto, isso é muito importante. Quais são as principais queixas que você recebe referente ao sono infantil? A criança mama de hora em hora na madrugada. A criança acorda de hora em hora, ou às vezes não mamando, mas acorda chorando. A mãe está muito estressada, falando que não aguenta mais, que ela quer dormir. Então, assim, essas são as principais queixas. Ô, Catarina, se a criança acorda de hora em hora, né? Como que é o seu trabalho, que entra nesse educadora, interação do sono infantil junto com o bem-estar familiar? Então, a educadora do sono infantil, ela não faz tratamento de sono. A gente não vai simplesmente deixar a criança abandonada no berço e fechar a porta e deixar sair de jeito nenhum, não. Porque isso vai causar um trauma neurológico na criança. Então, a educadora de sono infantil, ela vai ver a família como um todo. Então, ela foca primeiro na mãe, porque se a mãe não estiver bem, a criança não vai estar bem. Uma mãe estressada gera uma criança estressada. Então, o trabalho da educadora infantil, a gente foca primeiro na mãe, depois a gente vai trabalhar o sono da criança da melhor maneira que a mãe achar. A gente não impõe nada, a gente não... quem vai escolher a melhor maneira da criança dormir vai ser a mãe e o pai. Entendi. Mas para isso você precisa entrar na rotina da casa. Sim. Então você vai para dentro da casa dos outros. Sim, a gente fica lá estabelece uma rotina. Da fiscalização. Isso. Faz o passo a passo da rotina para a gente ver que horas que está acordando, que horas que está dormindo, se está alimentando bem, porque a criança que não alimenta bem, ela não vai dormir bem, ela vai acordar com fome. Então, assim, é muito importante ver quantos ml que está tomando à noite, se está muito, se está pouco. Entendi. Bom você falar isso, porque vamos para a amamentação também. E existe, na minha época não tinha isso, uma coisa que chama livre demanda. E hoje a gente
vê várias linhas de pensamento, né? Então, primeira coisa, quais são os benefícios da amamentação? São vários, né? A gente fala que, assim, a primeira coisa é a golden hour, que é aquela hora de ouro, que a criança sai da mãe e já vem para o peito. Isso é muito importante, porque a temperatura da criança vai dar uma amenizada, porque ela sai do quentinho, já vem para o frio. Então, isso, né, já vai dar uma estabilizada na temperatura. É muito importante que a criança já chega no peito da mãe para sentir o cheiro, para já começar a mamar. Porque a gente acha que a criança já nasce sabendo mamar. E a criança não nasce sabendo mamar, também é um aprendizado. Então, assim, é muito importante colocar a criança no peito desde as primeiras horas, para ela já começar a sugar a mãe, mesmo que naquela hora não saia o colostro e vai sair daqui um dia ou comece a descer, a criança já tem uma reserva. Então, já é importante a criança vir para o peito já começando a estimular a mama da mãe. Para fazer exercício, né, já vai estimulando a criança e a mãe. Isso. Porque é isso que você falou mesmo. Principalmente os meninos nascidos de cesariana, não desce na mesma hora, né, o leite. Isso. Provavelmente vai descer num dia posterior, né? E aí a importância de já começar a sugar para já estimular o leite para descer. Catarina, quais são os principais mitos da amamentação? Mitos a gente tem muitos, né? Mitos a gente tem muito. Antigamente era assim, vamos passar bucha no peito para calejar o peito para não ferir. Eu sou dessa turma. Passa bucha, corta o sutiã. Isso. Então, assim, hoje em dia a gente já vê que não precisa fazer nada. Nada. O corpo prepara já para a amamentação. Tomar sol. Antigamente a mulher ficava lá com os peitos de fora tomando sol, né? Então, assim, tem um problema aí porque pode causar uma hiperlactação. O que é a hiperlactação? Um aumento da produção de leite. Isso não vai ser bom. Sol? Não vai ser bom nem para a mãe e nem para o bebê. Verdade. Que a gente fala assim, a hiperlactação é comparando o bebê tomando água na mangueira do bombeiro. Ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Então, é uma coisa que tem que ficar muito atento. Catarina do céu, minha filha, eu fiz tudo isso, tá? Eu ficava lá escondida lá em casa, onde batia um sol para poder pegar sol, sem sutiã. Tudo isso eu fiz, um sofrimento para a mãe. E quando vem esse ensinamento, eu não tive ninguém para me ensinar, para poder falar como é importante, vai leve, suave, que vai tudo, o corpo vai produzir, vai cuidar de preparar tudo, não é assim? E o que eu falo assim, o mais importante, não precisa dar chá, não precisa dar água para o bebê, porque o leite já supre. A gente fica pensando, nossa, e uma temperatura de 40 graus, a criança vai ficar com sede. Não, o leite da mãe é 80% água. Então, assim, não precisa. A mãe que tem que tomar água, né? A mãe tem que tomar água e não muita água para também não causar alguns problemas com muita ingestão de água. Né? Então, assim, não precisa dar água para o bebê, não precisa dar chá, porque a gente dando chá, a gente vai tirar os nutrientes do leite e vai encher a barriga do neném com água e não vai dar o leite que ele está tanto precisando naquele momento. Tá, então, já que essas coisas que a gente fez, preparação, são mitos, né? O que fazer para preparar a amamentação na gestação? O que a mãe tem que fazer? Só estudar? Estudar. Ler. Ler, se preparar, fazer um bom curso de amamentação, né? Hoje em dia a gente tem o Instagram que traz tanta informação boa pra gente, mas tomando cuidado que tem muita informação que é errada. Então, assim, ler, estudar, às vezes contratar uma consultora de amamentação antes, que é muito importante, né? No antes, para já começar se informando, isso é essencial. Como também. funciona a consultoria de amamentação? Então, a consultoria de amamentação, ela tem algumas etapas, né? A gente faz a consulta antes. Consulta antes do nascimento seria assim, uma avaliação das mamas, porque se a mãe tiver uma redução de mama, uma prótese de silicone, isso tudo vai impactar na amamentação, né? Uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia que pode atrasar a descida do leite. E aí tem a consulta gestacional, que seria essa, tem o curso de preparação para amamentação, que é um curso que eu englobo vários aspectos da amamentação, explico o que usar e o que não usar. Aí tem a consulta que vai ao hospital, nas primeiras horas, para já orientar. Para orientar, ajudar, como que faz a isso. posição. Que aquele ali, né, gente? O neném chegou, a gente ainda não teve mãe, a gente não consegue Sabe encaixar. posicionar direito. É tudo difícil, né? E aí a consulta em casa, né? Que depois de 3, 4 dias que o leite já desceu e a mãe tem, às vezes, alguns problemas de fissura, o peito está muito empedrado, ela não consegue manipular direito o peito.
E aí tem a consulta de volta ao trabalho, que é uma organização que a gente faz um mês antes, para aquela mãe que não precisa desmamar para voltar ao trabalho. Então, a gente já faz um estoque de leite e deixa pronto para a mãe voltar ao trabalho tranquila. É a consulta de desmame gradual, né? Porque o desmame pode impactar muito, tanto no psicológico da criança como no da mãe. A gente faz um trabalho em cima disso. E a consultoria de sono. Maravilhoso. Então, tem o Instagram dela, gente, que está aqui na tela, @catarina.brant, Catarina com TH. Entra lá, curte, compartilha, manda suas dúvidas, sugestões. E lá tem todo o contato para poder te contratar, não é? Para poder fazer esse acompanhamento, né, Catarina? Não acabou o nosso tempo ainda não, vamos conversar mais. Eu preciso usar o que eu vivi, Claro. que eu acredito que as mães vivam hoje, né? No caso, a minha Helena tinha terror noturno. Eu fui até neurologista, aquela confusão. Hoje, quando você conversa com uma mãe que sabe que a criança tem terror noturno numa casa, como que você organiza essa casa para essa criança poder aprender a dormir junto com a mãe? Então, primeiro assim, acalmar a mãe, né? Porque terror noturno é uma questão da criança. Então, na hora que ela está passando pelo terror noturno, ela está dormindo. A criança não está acordada. Então, a mãe precisa esperar esse terror noturno passar para depois ela vir, acalmar e acolher a criança. E falar que está tudo bem e colocá-la para dormir de novo. Chegou uma pergunta aqui, que você também é laser terapeuta, Sim. né? E como que o laser terapeuta ajuda isso? Ajuda isso quando tem fissura no seio? Sim. Hoje em dia, o laser a gente fala que é um auxílio. Ele não é a solução. Então, assim, o laser a gente faz tanto abaixo do braço, nas axilas, para ativar linfonodos, para ajudar na descida do leite. E tanto na fissura mamilar, né, para cicatrização, para amenizar a dor da mãe, porque às vezes a mãe está com tanta dor que ela não consegue mamar. E se tiver empedrado, também ajuda? Ajuda. Ajuda. A gente faz bastante massagem, ordenha. Se a mãe tiver com dor, a gente faz o laser, coloca o bebê para mamar. E na cicatriz da cesárea também é ótimo para cicatrização. Na cicatrização? Também o laser para cicatrização? Ajuda muito na cicatrização da cesárea. Muito moderno, muito bacana. E outra coisa, então. Quando o seio deu fissura, a criança está mamando e o sangue descendo junto. Como que a mãe tem que fazer aquele bico que está rachado? Para ele, faz só a ordenha e deixa a criança mamar só o outro? Então, o que eu indico, assim, a criança, ela precisa conseguir abocanhar o mamilo e a areola, né? Então, se a mama estiver muito dura, ela não vai conseguir. Então, a gente precisa primeiro esvaziar a mama da mãe, esvaziar a mama para deixar a areola e mamilo flexíveis para a criança conseguir abocanhar. E outra coisa muito importante, a fissura, ela não é só... Pode ser causada também por um freio de língua. Do bebê. Então, isso é muito importante, a avaliação da língua e da boca da criança durante a amamentação. Porque o que está acontecendo que eu estou vendo muito hoje? A mãe fala assim, eu vou contratar a consultora depois. Se eu tiver problema, eu contrato depois. Só que a amamentação não é só o peito e a boca da criança. Você vai ter uma postura que, se a criança não tiver com uma postura boa, ela não vai mamar bem. Então, aí entra a osteopatia, que é um trabalho maravilhoso também. E várias outras coisas com relação à boquinha do bebê, para ver se tem o freio, se está impactando. Porque se não melhorar essa posição da boca do bebê, olhar esse freio, a mãe vai continuar com fissura. Você pode fazer 10 sessões de laser que não vai adiantar. Entendi. Porque vai curar e o problema vai continuar. No caso do bebê que está com freio e está causando esse problema, a gente corta o freio? Isso, a gente encaminha para... As consultoras de amamentação estão aptas a fazer esta avaliação, mas a gente encaminha para a fono e para o odontopediatra, que elas fazem essa frenectomia. Chegou outra pergunta aqui no chat. A pergunta é assim, meu bebê... Acabei de perguntar mais ou menos isso. Só quer mamar de um lado, não quer mamar do outro. O que ela faz? Por que será que só quer mamar também? A gente está oferecendo também, né? Tem que ver o quadro como um todo, que você acabou de responder, não é isso? Claro. Duas coisas que a gente precisa pensar. Por que o bebê está querendo mamar só de um lado?
Será que ele não tá, se ele nasceu com um torcicólogo? Quem está com torcicólogo não consegue mexer. Então, se o bebê tem preferência de mama, está mamando só de um lado, vamos observar se não tem um torcicólogo aí, que pode estar atrapalhando. E a outra coisa que é muito importante, dar os 2 peitos por causa da produção de leite. Se você der só um peito, só aquele peito vai produzir. Então, é importante manter as 2 mamas para ter uma boa produção de leite. Maravilhoso, Catarina. Catarina, para a mãe que está nos assistindo agora, as suas considerações finais, o que você falaria para a mãe de primeira viagem? Então, estudar bem sobre a amamentação antes de ganhar, porque hoje a gente estuda tanto sobre o parto, que é um parto natural, que é um parto isso, e está deixando a amamentação um pouquinho de lado. Então, assim, o parto passa, mas a amamentação vem aí até uns 2 anos, né? Então, focar bem na amamentação e estudar para amenizar o que precisa ser amenizado. Isso mesmo, gente. Buscar informação, se informar. Quer se informar? Vai lá no Instagram da Catarina. Todos os dias tem conteúdo. Ela coloca sobre sono, sobre amamentação. Tá aqui na tela. @Catarina com TH, catarina.brant. Catarina, muito obrigada. Obrigada a você, Deus foi abençoe ótimo. muito o seu trabalho. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Que 2022 venha com muita paz, muita alegria para nós todos, né? Obrigada.